Graça e paz, graça, misericórdia e paz. O assunto que eu vou falar esta manhã é um assunto que é pouco falado nas igrejas. É um assunto que não é, muitas vezes, ele não é muito agradável. Ele não é muito agradável, mas é uma realidade. É porque envolve, não é sobre o assunto que eu estarei falando, mas envolve, de certa forma, uma guerra que vai além das nossas forças. Não é uma luta física. Envolve uma coisa mais profunda. É uma coisa mais espiritual. Não precisam abrir as Bíblias ainda, mas lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas antes poderosas em Deus para destruição de fortaleza, anulando os sofismas. Isso é um texto que eu estou dando, que ele está apenas dentro do contexto, não é o texto básico sobre o qual eu estarei falando, mas é um assunto que muitas vezes, às vezes as pessoas, de um modo geral, gostam muito de uma festa gospel. As pessoas gostam daquelas coisas todas, mas o assunto que eu vou falar, às vezes, certa vez uma pessoa falou assim, para um determinado pastor, esse pastor fala tanto no diabo. Eu quero falar para vocês que no Antigo Testamento, a palavra que se refere a Satanás, diabo, dragão, essas coisas, aparece 23 vezes. E que no Novo Testamento aparece 36 vezes. Somando isso, vai dar 59 vezes. Jesus falou muito sobre isso. E às vezes eu sei que a mensagem nesse ponto, ela não é muito agradável, porque às vezes as pessoas gostam da prosperidade, certo? Gostam de coisas desse tipo. Mas hoje eu quero falar alguma coisa, certo? Nós temos algum tempo ainda, e eu quero falar alguma coisa sobre essa atuação, certo? Eu queria que vocês abrissem as Bíblias, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo... 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Hoje eu ia trazer uma Bíblia pequenininha, eu trouxe uma Bíblia grande. 2 Coríntios 2, capítulo 10 e 11. Tá? Não é 10. O primeiro texto que eu falei, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Mas aqui é 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Diz assim. Eu vou ler e depois vocês não vão precisar, vocês podem sim, até consultar, mas assim as coisas mais rápidas. Senão nós teríamos um dia inteiro para falar sobre isso, e eu quero resumir esse tempo. Então a Bíblia diz assim, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se algumas coisas tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O último aí no versículo 11 diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. A palavra que aparece aí no grego é metoideia. Metoideia significa desígnio, significa método, significa estratagema, significa oportunismo, significa artifícios. Eu trabalho dentro de uma unidade prisional. E um dia eu conversando com um daqueles rapazes que trabalha lá, e ele conversou comigo, ele é até um italiano, ele tinha nacionalidade italiana, e ele olhou para mim e falou assim, o pessoal chamava ele de Buona Gente. E
Aí ele começou a conversar comigo, tal. Aí eu vi que ele era muito bom. Ele falou, eu falei, rapaz, você tem uma cabeça muito boa. Por que você está aqui? Aí ele olhou para mim e falou, olha, é que eu estava numa situação assim difícil. Eu estava tendo algumas necessidades. Eu quero falar para vocês que o diabo, ele vive rodando, certo? Nós não podemos ignorar o diabo, sabe por quê? Porque ele está vivo e está atuando muito no planeta Terra. Então, voltando ao caso do rapaz, eu falei para ele, mas vem cá. Comecei a conversar e eu vi que ele era excepcional na matemática. Depois, conversando com ele, eu falei, está formado em quê? Ele falou, sou formado em matemática, sou formado em administração. Eu digo, o que você está fazendo aqui, rapaz? Ele falou, é porque eu tinha algumas necessidades. E a Bíblia fala, lá em 1 João, né, que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, certo? Isso é o que leva o homem a praticar a iniquidade, a praticar o pecado. E ele falou, eu simplesmente fiz o seguinte, a minha esposa trabalhava no banco X, eu não vou citar o nome do banco, e ela me deu uma carteira de 100 mil clientes, no eixo Rio-São Paulo. E eu entrava nos computadores do banco, e em cada conta eu desviava. De um eu desviava 10 centavos, do outro desviava 20, do outro 50, depois voltava para 10. E nessa brincadeira, não é comum a gente verificar nos nossos extratos, nós nem tiramos quase de extrato bancário, porque o banco já cobra coisa. Então o que acontece? E eu desviava essa quantia, e eu cheguei a desviar 20 milhões de reais. E eu fiz o seguinte, o meu sítio, onde eu estava instalado, toda vez que a Interpol, que a Polícia Federal ia rastrear, ia bater na Inglaterra. E quando chegava lá era um terreno baldio. E eles nunca conseguiam descobrir. Eu falei, mas como é que você foi preso? Aí ele falou para mim, o problema foi o seguinte, é que um dia eu peguei e eu achei que a minha esposa tinha direito a 500 mil reais. E eu dei 500 mil reais a ela. Mas eu tinha arrumado um amante também. E dei 500 mil reais também a essa amante. E minha esposa achou que, ora, por que a amante vai ganhar igual a mim? E essa esposa desse rapaz pegou e ligou para o Disque Denúncia, e ele entrou em investigação. O resultado final dessa história é que ele foi preso, ele foi para o Ari Franco, a esposa foi para o Talavera Bruce, a amante foi para o Talavera Bruce, e, final das contas, o diabo fez por quê? Por causa da concupiscência, por causa da necessidade dele, o diabo foi e ficou morando ali junto à necessidade dele. O diabo, ele roda por aí, mas ele procura viver junto da necessidade das pessoas. O diabo não vai tentar você naquilo que você não precisa, pode ter certeza que ele não vai fazer. Se você estiver muito bem com a tua família, ele vai tentar em outra maneira. Se você estiver numa situação financeira estável e sendo uma pessoa correta, ele não vai te tentar nessa área, ele vai pegar outra área. Então eu quero que você agora pegue a tua Bíblia e vamos dar uma olhada lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 1 e 2, tá? Lucas 4, versículo 1 e 2. Esse texto também existe em outros evangelhos. A Bíblia diz assim, isso aí fala sobre a tentação de Jesus, né? Jesus como filho do homem, a Bíblia diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo que estava guiando Jesus aí, tá? Porque lá em Hebreus capítulo 2, em Hebreus capítulo 4, diz que Jesus tinha que passar por isso, porque ele tinha que padecer essas coisas por nós. Então, a Bíblia diz assim, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto,
durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Qual era a necessidade de Jesus aí nesse momento? Jesus não foi tentado um dia, não. Ele foi tentado durante 40 dias. E qual era a necessidade dele? Era alimento. E aí o diabo entra e dizendo o quê? Disse então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Eu quero falar para você que se Jesus quisesse, ele poderia transformar aquelas pedras em pão. Ele poderia fazer, ele pedia ao Pai e o Pai ia fazer. Mas isso é uma proposta do diabo. Eu quero falar para você, e a Bíblia até diz lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 9, certo? Diz que, Mateus 3,9, como é fácil de ver, a gente vê. Mateus capítulo 3, versículo 9, diz assim, minha Bíblia está toda desfolhada, então, diz assim, ó, os fariseus e os saduceus, que eram aqueles que, a Bíblia diz que eles eram uma raça de víboras, que eles precisavam arrepender-se deles, do que eles eram, que eles estavam indo contra a obra de Deus. E aí Jesus fala para eles, sabe o quê? Isso tudo que vocês estão pensando acerca de Abraão, certo? Eu quero falar para você uma coisa. Aí a Bíblia diz assim, ó, então não comeceis a dizer entre vós mesmo, e não comeceis a dizer entre vós mesmo, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras pode suscitar filhos a Abraão. O que significa isso? Significa que em Abraão começou o povo judeu, mas que dali Deus, o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, na sua morte e na sua ressurreição, ele ia suscitar toda uma quantidade de pessoas que seriam salvas. Em Gálatas, em Gálatas capítulo, se não me falha a memória, é 3,9 também, ou 5,9, olha aqui, veja. Lá em Gálatas, a Bíblia nos mostra que os que são da fé são herdeiros. É que eu estou com a Bíblia desfolhando, certo? Lá no livro de Gálatas, me parece que é 2,9, é 2,9 ou 3,9? 3,9. É igual o de Mateus. Eu tenho uma maneira de fazer associação de memória, porque aí eu não esqueço os textos. Aí diz que dali, que os que são de Cristo são herdeiros. Não é isso? Junto com... Pode falar de novo? Com o crente Abraão, os da fé, aqueles que creram em Jesus. Então, que ele podia transformar? Se ele pode transformar uma vida, se ele fazer uma metanoia, se ele pode pegar uma natureza que veio errada em Adão e transformar em filho de Deus, crescendo até chegar à estatura de varão perfeito e ser semelhante a Jesus, é transformar pedra, então seria uma coisa muito fácil. Então Jesus poderia ter feito isso, mas Jesus não fez isso, porque isso era uma proposta de Satanás. Então eu quero falar que ele estabelece as suas fortalezas junto das necessidades da pessoa. Jesus estava com fome, ele ofereceu o quê? Alimentação. Hoje, nós sabemos que, por exemplo, eu tenho uma sobrinha, isso é uma coisa pessoal, ela uma vez, ela se apaixonou por um rapaz. Minha sobrinha é uma menina bem bonita, ela tem os olhos, assim, ela tem um tipo meio europeu, que ela é por descendência do pai dela, tem os olhos azulados, e ela um dia se apaixonou por um rapaz, e o cara era um bandido que só vivia fugindo da polícia, e ela estava, e não se conseguia, algumas pessoas da minha família pensaram até em tomar uma atitude física,
Mas nós não podemos tomar atitude física quando a coisa é espiritual. A minha mãe, lá com seus 105 anos, ela é uma mulher de oração, é uma mulher que muitas vezes passa algumas horas, às vezes já passou até uma noite em comunhão íntima com Deus. E ela sempre orando, 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 até que um dia minha sobrinha foi liberta dessa situação. E hoje ela está casada com um rapaz que adotou, e ela tinha engravidado desse outro rapaz, a carência dela, a carência emocional, a carência como mulher que era, o diabo se plantou naquela situação, se aproveitou daquela situação e envolveu ela na pior lama. Mas, através da palavra de Deus e através da oração, Deus agiu e hoje ela está casada, agora tem um casal de gêmeos, está toda feliz, está bem estruturada financeiramente e aquilo ficou para trás. Mas na época parecia impossível. Então, a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade em regiões celestiais. E as armas da nossa milícia não são carnais. Antes poderosas em Deus para a destruição de fortaleza, anulando os sofismas. Às vezes nós analisamos alguns tipos de doenças e depressão, por exemplo. Nós sabemos que a depressão, ela causa uma série de problemas. Ela causa apatia, ela causa alterações cognitivas, ela causa alteração do sono, ela causa... Uma das piores coisas que a depressão faz com uma pessoa é a ideação ou indução, tendência a suicidar-se. Eu lembro que um rapaz, membro de uma igreja na Zona Oeste, um dia falou para mim o seguinte: ele falou, se eu não fosse do Senhor, eu já tinha posto cabo à minha vida, visto a situação que eu estou passando neste momento. Bom, por enquanto eu estou falando sobre a parte médica, tem a parte, ela pode ter muitos fatores, tem os fatores psicossociais, tem os fatores hormônios, variações hormonais, mas um dos fatores mais comuns da depressão são os fatores biológicos, estão ligados à serotonina, dopamina, acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, e hoje Deus deu uma inteligência aos bioquímicos e aos médicos para que tenham um arsenal terapêutico para isso. Mas o perigo é que existe sim tratamento, mas é que o diabo vai morar na porta. A Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 23, no versículo 7. Lá em Provérbios 23, versículo 7, a Bíblia diz, assim como imagina a sua alma, assim ele é. E na outra versão, certo? Na versão notada, diz assim, assim como imagina pensa a tua alma, assim será, assim vai acontecer. E se você dá uma olhada lá em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 2, a palavra de Deus diz assim, foste enredado, Provérbios 6, 2, foste enredado com a palavra dos teus lábios, e por estas palavras te fizeste prisioneiro. Essa pessoa, quando está numa situação dessa, ela fala para alguém. O diabo, ele não é onisciente, mas ele tem seus ministros. Do mesmo jeito que nós somos ministros da reconciliação, e Deus formou todo o exército celestial, quando Satanás foi expulso do céu, 1/3 desceu com ele, e ele, enquanto o Senhor Jesus tem um ministério de cura, um ministério de saúde, o diabo tem um ministério de doença. Enquanto Jesus é a própria vida e tem o ministério da vida, o diabo tem o ministério da morte. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. E o diabo, sabendo, através de algum... Ele não tem como saber a mente das pessoas. O que você pensa, ele não sabe. Deus sabe, ele não.
Mas ele fica ali. E quando você fala, porque você tem que se tratar, você precisa falar, ele vai e tenta capturar isso aí e te escravizar. Porque uma das características dele é escravizar as pessoas. Mas a palavra nós cantamos aqui, lá em Isaías, do capítulo 26, no versículo 3, diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. Eu estou olhando aqui o relógio, eu fico preocupadíssimo. Nunca devemos procurar atender às nossas necessidades quando ela for patrocinada por Satanás. Eu já vi várias pessoas, e eu creio que vocês também já viram. Quando alguém está numa situação difícil, sabe o que a pessoa fala? Você procura um centro espírita, certo? Você precisa tomar um passe. Não receba e não aceite o patrocínio quando ele vier do diabo. Uma boa proposta pode não ser uma proposta boa. Tudo que Deus tem para mim, tudo que Deus tem para você é bom, mas tudo que o diabo tem é somente para roubar, matar e destruir e para devorar as nossas almas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 14, a Bíblia diz assim: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E aí, se você for olhar esse texto todo, vai ver que ele tem os seus ministros. Enquanto os anjos são aqueles que são ministrantes de Deus, o diabo também tem seus demônios. Ele não pode estar no mesmo lugar, em todos os lugares, Deus pode, mas ele não pode. Como eles são milhões e milhões, milhares e milhares, eles têm os seus demônios, e ele, com uma facilidade muito grande, ele se comunica e ele vai e coloca a tendinha dele de frente para a tua necessidade. As pessoas, às vezes, a Bíblia fala até lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, que ele vai fugirá de vós. O nosso Deus é infinitamente superior em poder, em glória e majestade ao diabo. Então, em vez de estar ligado a dar atenção ao diabo, procure estar estudando a palavra de Deus e se dedicando à oração. Mas como a nossa guerra é contínua, certo? A nossa guerra é contínua, e ela é uma guerra que só vai se acabar quando todas as escrituras tiverem sido cumpridas. Eu quero falar que duas coisas nós precisamos entender. A primeira coisa é que nós não podemos subestimar ao diabo. Você sabe que tem pessoas que subestimam o diabo, né? Eu já vi reuniões em que a pessoa pega uma coisa, o diabo é um ser espiritual. Ele é um ser inteligente. Em Ezequiel, no capítulo 28, a Bíblia diz que ele era um querubim ungido, que ele andava entre as pedras afogueadas, que dele era o ônix, e toda a pedra preciosa pertencia a ele, até que nele foi encontrado a iniquidade. Mas tem pessoas que subestimam ele. Eu já vi reunião em que as pessoas pegavam e falavam: agora você pisa em Satanás. Aí a pessoa começa a pisar na cabeça do Satanás. E Satanás, sabe o que faz? Ele fica bem do telhado e achando muito engraçado esse tipo de coisa. Então nós não podemos subestimar Satanás. Um livro que só tem uma página na Bíblia, que é o livro chamado Livro de Judas, certo? Só tem uma página. É o livro antes do Apocalipse. Depois de Apocalipse vem Judas. Lá em Judas, no versículo 9, quando fala sobre Moisés, o que aconteceu foi que
quando Moisés morreu, tá? Moisés morreu. A Bíblia diz que Moisés foi sepultado. Para que não houvesse, uma das razões que eu creio, porque hoje a pessoa mais reverenciada dentro do judaísmo, o primeiro deles é Moisés, o segundo é Davi, que foi o segundo maior rei de Israel, que reinou 3 vezes, uma em Hebrom, uma na casa de seus pais e outra em Jerusalém. Então, o que o diabo fez? A Bíblia diz que Miguel, mas a Bíblia diz que o corpo de Moisés desapareceu. Porque eu creio que Deus não queria que houvesse veneração a Moisés. Porque Deus, como o Fábio falou aqui no início, Ele não dá a glória dele para ninguém. Então o que aconteceu? Lá em Judas, no livro de Judas, que é o único livro da Bíblia, no versículo 9, diz que Miguel não proferiu nenhum juízo inflamatório contra o diabo, mas falou que o Senhor te repreenda. Então eu quero falar para você que se vocês, isso poderia acontecer comigo também, não subestime ao diabo, porque ele está bramando como leão, tentando pegar quem ele possa tragar, e ele fica rindo dessas situações. E ele está vivo e está atuando no planeta Terra. E a presença dele não é uma presença esporádica. A presença do diabo é uma presença contínua. Ele só não está aqui dentro, porque aqui é a casa do Senhor. E aqui na casa do Senhor, ele não tem vez. Mas lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Eu gosto muito de assistir na televisão programas sobre animais, o Nat Geo, né? National Geographic. Eu gosto muito de assistir. E eu tive notando uma coisa: o leão, quando ele vem para atacar, por exemplo, vem uma manada de búfalos. Se ele entrar no meio da manada de búfalos, sabe o que vai acontecer com ele? Ou ele vai ser ferido ou ele vai morrer. Mas a primeira coisa que ele faz é que ele começa pelo medo. O medo, eu não vou falar sobre isso, mas o medo é um espírito, tá? A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, e o medo é um espírito. E aí, o que acontece? A primeira coisa que ele faz é que ele ruge. Quando ele ruge, aquela manada se dispersa e ele mira. Eu quero falar para vocês que o diabo tem alvo certo. Ele sabe quem ele quer tragar. Ele quer tragar todas as pessoas. Mas quando ele vai atuar, ele mira um e é naquele que eu vou. E aí eu comparando aqui com o leão quando tem aquela manada de búfalos, ele dá aquela rugida forte e os búfalos começam a correr e aquele que sai do grupo, que fica sozinho, aí um leão vem, pega, depois aparece mais 3, 4 e aí então ele consegue vencer o búfalo. Às vezes o grupo de búfalos volta e bota os leões para correr. Mas geralmente ele faz esse tipo de coisa. E o diabo também faz a mesma coisa. Ele é um psicólogo milenar que vive cercando as pessoas de angústia. E o mundo anda angustiado porque ele anda rugindo como leão. Em Hebreus 12:15 diz: tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que alguma raiz de amargura botando-os vos perturbe, e com isso muitos sejam contaminados. É um veneno. O diabo lança amargura e a amargura passa a ser um veneno. E a pessoa começa, além de ter o veneno, a envenenar outras pessoas. Então ele tem alvo próprio.
Vocês lembram? Jó tinha 3 amigos íntimos. Tinha Zofar, os outros 2 eu esqueci o nome, e ele tinha Elifaz, Bildade e Zofar. Ele tinha 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. No entanto, quando ele se apresentou diante de Deus, o alvo dele não foi nenhum desses 3. O alvo dele foi Jó. Vocês lembram? Quando você abre a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 23, do versículo 31 e 32, acontece uma coisa interessante. Tinha estado com Jesus os discípulos. E Jesus tinha falado todas aquelas coisas. Mas quando chega lá em Lucas 22, no versículo 31 e 32, quem era o alvo? Estava Pedro, Tiago, João, Jesus. Foi Pedro. Satanás pediu a Pedro para se andar com ele. Ele tem alvo certo. Como o leão tem um alvo certo, por isso que a Bíblia diz, rugindo como leão, Satanás também tem alvo certo. E para ele atingir o alvo dele, muitas vezes ele usa a família. Vocês querem saber de uma coisa? Uma das coisas que Satanás mais gosta de fazer é quando ele não consegue atingir. Principalmente, eu falo aqui, especialmente do pastor Aran e outros ministros da palavra de quaisquer denominações, que são alvo e às vezes o diabo usa, quando não consegue atingir, ele tenta usar os filhos. Olha, nós sabemos que o jovem tem aqueles arroubos da juventude. Nós sabemos que é uma rebeldia normal que acontece com o jovem nessa faixa de 14, 15 anos, enquanto estiver na normalidade. Mas Deus tem que dar discernimento, porque quando começa a fugir da normalidade, é porque o diabo está tentando atingir um filho teu para criar problema para você. Porque o alvo é você. Mas como ele não consegue, as pessoas dizem que ele é um burro, mas ele é um ser inteligente. Ele era um querubim ungido. Então, Satanás não quer que ninguém esteja satisfeito. Enquanto a palavra diz lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 11, que o fruto do trabalho do Senhor Jesus Cristo foi uma satisfação para Deus e para nós também. E Ele quer que a família esteja satisfeita, Ele quer que os filhos dele estejam satisfeitos, Ele quer que todos sejam salvos, porque a Bíblia fala, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. O diabo não. O diabo, ele quer que a gente fique brigando. E isso tem acontecido dentro das igrejas. Conheço uma igreja que fica a 9 quilômetros daqui, que numa dessas assembleias, o negócio ficou tão quente que eles partiram para a agressão física. E não é uma igreja pequena, não. É uma igreja grande, que deve ter em cerca aí de seus 800 a 1.000 membros, e por causa de cargos, de ideias humanas, por causa da religiosidade, eles partiram para a agressão física. Então, ele não está satisfeito. Satanás, ele quer criar problema aonde quer que ele esteja. E nós sabemos, uma das coisas que ele usa muito, seria um outro item, é o desejo. O desejo é a porta da tentação. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 14 e 15, Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, uma das atuações diabólicas é através do desejo.
Por isso que nós devemos guardar o nosso coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração. Provérbios 4, 23. Quando Jesus foi tentado, ele não negou a necessidade. Mas sabe o que Jesus fez? Ele falou, também está escrito. Ou seja, ele canalizou para Deus a necessidade dele. Nunca vamos ser tentados naquilo que nós não estamos precisando. E eu quero falar que Deus provê todas as coisas. A Bíblia diz lá no Salmo 127, no versículo 2, que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Se você é um amado do Senhor, eu sei que você passa por dificuldade porque você vive desse mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz que a nossa guerra é uma... Nós podemos vencer uma guerra, mas a batalha, ela ainda não, ela ainda vai continuar. Até que seja cumprido tudo aquilo que está nas Escrituras. Hoje é muito comum no mundo. Eu trabalho com vários colegas, eu tenho vários colegas de diferentes classes, de diferentes locais. E hoje nós notamos casais que estão buscando suprimentos em cisternas furadas, cisternas rotas, cometendo o adultério. Há casais bebendo água de esgoto quando ele tem uma fonte de água cristalina dentro da sua própria casa. No entanto, o diabo vai e começa, ele na cabeça dele, baseado numa ideia de que ele é um homem, e o homem tem que fazer isso, ele acaba fazendo isso. E o diabo apenas leva uma grande vantagem. Por isso a Bíblia diz que nós precisamos, como lemos lá no primeiro texto de 1 Coríntios 2, capítulo 11, cuidado com os ardis, cuidado com o estatagma, cuidado com os métodos, cuidado com a metoideia, a maneira como ele tem agido. Hoje, há uma oferta de dinheiro no mercado, dinheiro fácil. Eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro fácil. O dinheiro, ele vem do trabalho. Quando alguém ganha dinheiro fácil, certo? Acaba se endividando todo, no final das contas, e acaba estando todo complicado. Eu quero falar que o Senhor Deus é que é dono do ouro e da prata. O desespero, muitas vezes, tira a visão do foco. O desespero, muitas vezes, tira a visão da fonte. E a nossa fonte é o Senhor Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando a necessidade surgiu, se você for consultar lá nos seus originais, aqui nesse texto, diz que quando a necessidade surgiu, o Senhor já estava lá para suprir a tua necessidade se você é um filho dele. E Deus sempre se interessou por todos nós. Nós não podemos ir de encontro à vontade de Deus. Lá no Salmo 119, 105 diz, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lá no Salmo 40, no versículo 8, a Bíblia diz, deleita-me em fazer a tua vontade. Eu quero falar para você que o Senhor, Ele peleja por nós. Quando Moisés estava numa situação desse tipo, isso está lá em Êxodo, no capítulo 14, versículo 14, diz, o Senhor pelejará por nós. Nós cantamos aqui o Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia. Mas quando nós chegamos lá no versículo 9, tem uma coisa que Deus fez, faz e vai continuar fazendo através de Jesus Cristo. Diz assim: Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Salmo 84, versículo 7 diz: o justo vai de força em força. A nossa força é o Senhor. Eu quero pedir que Deus esteja cuidando de cada um de nós. E agora, em nome do Senhor Jesus, receba isso. Que o Senhor Jesus está quebrando algemas, que a voz maligna que tem causado confusão seja repreendida em nome de Jesus. Que haja uma operação sobrenatural do poder de Deus para salvar, para curar e para libertar. Nós sabemos que aqueles que passaram pela cruz de Cristo, que nasceram de novo, têm o seu nome escrito no livro da vida e está no memorial santo dos céus. Nós poderíamos falar muitas coisas. Eu sempre deixo um pouco para depois, porque eu às vezes, eu vou me envolvendo e eu derivo muito. Certo? Nós temos aqui um matemático ali, o David, ele sabe que uma das matérias assim, mais complicadas que tem na matemática é a derivada. Né? Mas às vezes eu derivo muito, e eu não quero derivar. Um dia, talvez, numa manhã ou numa noite, um dia, mas mais pela manhã, isso é mais para estudo, tá? Aí sim, um dia nós vamos falar sobre um assunto chamado batalha espiritual, que não é o assunto que eu estou falando hoje. Eu estou falando hoje é que Satanás, ele monta acampamento na porta da necessidade das pessoas. Por isso que a igreja do Senhor Jesus, quando eu falei que o leão, primeiro ele dá aquele rugido, depois há uma dispersão. É importante estar congregando, tá? Eu não estou falando congregando na igreja Batista da Graça, não é isso que eu estou falando. Pode ser aqui. Mas é congregando com o corpo de Cristo. Porque quando estão juntos, certo? Ficam fortes. Ficam como aquela manada que o leão não vai. Ele fala, não, lá eu não vou. Só quando um dispersar é que eu vou pegar. Por isso que o corpo de Cristo deve estar unido, firme, certo? Eu não entendo nada de construção. O pastor Aran, que é um engenheiro, mas uma vez eu conversando com um engenheiro, e ele falou para mim, eu achei interessante, que eu até quis saber como é que era a fórmula daquilo, ele estava me explicando sobre o índice de corrosão intergranular. E ele me falou, olha só, isso aqui está havendo esse problema, que houve um índice de corrosão intergranular. É porque isso aqui não foi colocado tipo uma malha de ferro para que se esteja firme. E aí a corrosão ficou muito mais fácil. Nós precisamos depender da proteção do Senhor, de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. São 11h53 e nós vamos ter o prazer de estarmos outras vezes aqui, ou tocando ali, ou falando aqui, ou estando juntos, tá? Eu só tenho evitado ir em outras igrejas assim, porque muitas vezes eu sou convidado de várias igrejas e tal, mas eu gosto muito de estar aqui. Eu gosto de congregar aqui. Mas também, às vezes, tem comunhão com outros irmãos de outras igrejas, de outras denominações. E agora eu passo a palavra aqui para o pastor Aran.